Faz favor. Boa tarde, agradeço a vossa presença porque sei que é sempre difícil, ou pelo menos não é muito fácil, nós abandonarmos o conforto das nossas casas para irmos a uma sessão discutir um problema tão árido e tão brutal como é a guerra. E o meu livro é sobre as guerras da Ucrânia. Eu, propositadamente, no subtítulo, falei em guerras da Ucrânia e não na guerra na Ucrânia, no singular, porque, ao contrário do que a nossa comunicação social nos pretende fazer acreditar, a guerra que começou no dia 22 de fevereiro de 2022 não foi a primeira guerra que ocorreu nesse país. A guerra já tinha começado, de facto, uns anos antes, em maio de 2014. Portanto, esta guerra que nós chamamos a guerra na Ucrânia é a continuação da outra, sob novas formas, com intervenientes agora alargados, num teatro de operações muitíssimo mais alargado. Mas é a continuação da outra. Elas, de facto, só se fundiram em fevereiro deste ano, quando as tropas, melhor dito, as milícias de autodefesa de duas repúblicas do Donbass, às quais farei referência mais adiante, para as pessoas que possam não conhecer, se fundiram nas Forças Armadas Russas. Isso aconteceu em fevereiro deste ano. Portanto, houve um ano e pouco de guerra em que estas duas formações combatentes, as Forças Armadas Russas e as milícias de defesa das repúblicas independentes do Donbass, permaneceram autónomas. Elas só se fundiram nessa altura. Não sou eu que o digo, é o Instituto para o Estudo da Guerra de Washington, que é que eles chamam de think tank, um centro de estudos pago pelas grandes empresas do complexo militar industrial americano, que deu essa notícia. E eles próprios foram buscar essa notícia à imprensa russa. Eu não tenho acesso ao russo, embora seja linguista, não domino o russo, portanto, mas faço confiança, visto que faço confiança nesta informação, porque eles estão muito bem informados. Este Instituto para os Estudos da Guerra de Washington está extremamente bem informado, tem uma equipa muito vasta de pessoas a trabalhar todos os dias sobre as informações que vão saindo de toda a espécie e são favoráveis à Ucrânia, portanto não temos que suspeitar desta informação que nos foi dada. Mas voltando então a 2014, o que é que se passou em 2014? Que eu procuro explicar logo no primeiro capítulo do livro, que é dedicado às causas contribuintes da Primeira Guerra da Ucrânia, aquela que começou em 2014. Uma coisa muito simples. Uns meses antes, um mês e pouco antes, em fevereiro de 2014, houve um golpe de Estado na Ucrânia. A imprensa do Ocidente, do chamado Ocidente alargado, apresenta-nos esse golpe de Estado como se fosse uma revolução democrática. Chamaram-lhe inclusivamente a Revolução da Dignidade. Este termo é curioso, eu não sabia a origem deste termo, mas fui à procura da origem deste termo, e este termo foi inventado pelo diretor da propaganda do Partido Svoboda, que é um dos partidos neonazis da Ucrânia. Depois que inventaram este termo da Revolução da Dignidade, que depois passou a circular no mundo inteiro. Mas, de facto, não houve dignidade nenhuma nesta revolução. Porquê? Porque este partido, o Svoboda, mais dois outros que eu indico no meu livro, não vos vou amassar com esses pormenores, mas eu indico esses mais dois no meu livro, infiltraram na Praça Maidan, que é a principal praça de Kiev, atiradores furtivos em sítios-chave dessa praça, nomeadamente no Conservatório de Música. Estes atiradores furtivos atiraram para a multidão que se manifestava, se vinha manifestando há semanas, se não meses, nessa praça,
contra o governo vigente na altura, esfiado por um senhor chamado Yanukovych. E esses protestos eram dirigidos ao facto que o presidente Yanukovych queria chegar a um entendimento simultaneamente com a Rússia e com a União Europeia. Um entendimento que fosse favorável à Ucrânia e que ao mesmo tempo não o obrigasse nem a romper as relações que tinha da Ucrânia com a Rússia, que são de dezenas, de centenas. As duas economias estavam muito entrosadas no tempo da União Soviética. Ele não queria de maneira nenhuma cortar artificialmente esses laços e ao mesmo tempo queria beneficiar das condições que lhe oferecia a União Europeia. Mas na altura, o presidente da Comissão Europeia, um senhor chamado Durão Barroso, disse ao Yanukovych: não, você não tem que escolher. Ou escolhe a Rússia, ou escolhe a União Europeia. E o Yanukovych viu-se ali entalado, esteve ali uns meses sem saber o que fazer. Ele estava a tentar encontrar ali um modus vivendi que lhe permitisse, digamos, ter o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos na União Soviética, que lhe oferecia condições muito favoráveis, nomeadamente fornecer gás a quase ao preço da chuva, e que lhe oferecia grandes investimentos em infraestruturas e ao mesmo tempo as ofertas que a União Europeia lhe fazia. Ele queria chegar ali a um modo vivente, mas o povo não entendia assim. O povo queria que ele dissesse: não temos nada a ver. O povo que se manifestava, não estou a dizer que era a maioria, mas o povo que se manifestava em Kiev era totalmente favorável a uma adesão imediata, se possível, à União Europeia, que era impossível, não é? Porque eles têm, para se aderir à União Europeia, tem que se cumprir um certo número de procedimentos que às vezes levam anos e anos, não é? Mas o povo estava entusiasmado, aquele povo que se manifestava, aqueles milhares, dezenas de milhares de pessoas que se manifestavam todos os dias na Praça Maidan, queria que o Yanukovych dissesse: não, nós vamos aderir à União Europeia, não nos interessa mais a Rússia, queremos cortar com a Rússia, etc. E ele estava a tentar resistir. E então, volto outra vez ao que eu dizia há pouco, esses três partidos, com a ajuda, sabemos isso, e depois eu vos direi quais são as minhas fontes, porque todas as afirmações que faço no livro estão documentadas. Estão documentadas no próprio livro. As fontes em que eu me baseei. Esses três partidos infiltraram os tais atiradores furtivos na Praça Maidan e fizeram uma coisa muito inteligente. Do ponto de vista, digamos, de quem faz um golpe de Estado, não é? Atiraram para os manifestantes e atiraram para a polícia, dando a entender que era a polícia que estava a atirar para os manifestantes. Ora, e morreram 45 pessoas e ficaram feridas 137. Talvez aqui os números podem não estar exatamente, mas estão no livro, portanto eu estou a confiar na minha memória, mas estes números exatos estão no livro. E onde é que eu fui buscar estes números? Há a investigação de um senhor, um professor da Universidade de Ottawa, no Canadá, chamado Kachanovich, que é um ucraniano, que depois emigrou para o Canadá, tem dupla nacionalidade, e ele fez a investigação mais meticulosa, mais minuciosa sobre os acontecimentos de Maidan e chegou a estas conclusões: que os atiradores furtivos pertenciam a estes três partidos, que foram eles as balas que atingiram os manifestantes e os polícias. Morreram polícias, nestes 45 mortos, cerca de 15 ou 16 eram polícias, vinham das mesmas armas. E como é que nós sabemos, como é que ele sabe isso e como é que nós sabemos isso? Porque temos um telefonema que está acessível na internet e que foi a única coisa, o único lapso que eu cometi aqui no livro, que eu esqueci-me de assinalar a fonte desse telefonema, que está acessível na internet, mas posso-vos dizer sem problemas nenhuns, indicar essa fonte. Há um telefonema feito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, ou da Letónia, agora neste momento posso estar a falhar, num destes dois países, que telefona à senhora Ashton, que era nessa altura a chefe da diplomacia europeia, fazendo o papel que hoje faz o Joseph Borrell. Nessa altura era uma senhora inglesa chamada Catherine Ashton,
telefona-lhe dizendo: olha, eu falei com a médica legista que examinou os corpos das pessoas atingidas e ela diz-me que as balas saíram todas das mesmas armas e que não foi a polícia. E o que é que nós fazemos? Isto no dia 24. Já se tinha operado o golpe, já o Yanukovych tinha fugido para a Rússia com medo de ser morto, que ia ser morto. É evidente, se não tivesse fugido, teria sido morto. E o que é que nós fazemos? Já disse ao governo, um novo governo provisório que se instalou depois do golpe de Estado, eles não querem saber de nada, o que é que nós fazemos? E a senhora Ashton diz: meu amigo, não se preocupe, o que os médicos dizem, pronto, eles fazem o seu papel de médicos, o que os ativistas possam dizer também não nos interessa, o senhor é um político e, portanto, nós os políticos temos que fazer temos que fazer o nosso trabalho. E qual é o nosso trabalho? É pôr a funcionar este governo e dar-lhe todos os meios para ele poder atuar. Portanto, isto mostra a conivência total que houve da parte, pelo menos desta senhora, em relação ao governo golpista saído desses acontecimentos de Maidan de fevereiro de 2014. A primeira medida que os golpistas vão tomar imediatamente a seguir à deposição ilegal para depor o presidente ucraniano pela Constituição da Ucrânia seriam precisos 2/3 dos votos. Ora, o Yanukovych tinha um partido chamado o Partido das Regiões que era maioritário no Parlamento. Claro, uma data deles assustaram-se e acabaram por se abster. Mas nunca teriam tido maioria. Portanto, ele foi deposto ilegalmente. A primeira medida que os golpistas tomaram foi revogar uma lei em vigor de 2012 que considerava a língua russa uma língua oficial, regional, naqueles oblastes. Oblastes é uma divisão administrativa que eles têm lá na Rússia e também na Ucrânia, digamos o equivalente, grosso modo, aos nossos distritos. E em certos distritos do sul e do sudoeste e do leste da Ucrânia, onde a maioria das pessoas fala russo, muitos deles sentem-se russos, essa lei permitia-lhes que eles utilizassem a língua russa na esfera pública, nas escolas, nas repartições, em todos os locais públicos, para além do uso que eles faziam, evidentemente, nas suas casas, no aconchego das suas famílias, e dava paridade entre o ucraniano e o russo nestas regiões. A primeira medida que eles tomaram, este governo golpista, chefiado por um senhor chamado Yatsenuk, talvez não esteja a pronunciar bem o nome, foi revogar esta lei. Bom, isto criou uma revolta tremenda nessas regiões, nesses oblastes onde a maioria da população tem como língua materna o russo e fala o russo, e eles revoltaram-se. A maior parte das tropas ucranianas nessas regiões, nessa altura eles ainda recrutavam as tropas e as pessoas que iam fazer o serviço militar na própria região, eles faziam o serviço militar na sua própria região. A maior parte dessas pessoas, desses soldados, desertaram, mais de 25 mil soldados, desertaram para o lado dos revoltosos, levando consigo armas e bagagens, por assim dizer, levaram inclusive os tanques de guerra, os carros de combate, com eles, as suas armas, etc. Formaram milícias de defesa e proclamaram a independência proclamaram a independência em quatro desses oblastes, mas essa independência em 2 deles foi imediatamente esmagada com uma repressão muito forte e subsistiu em 2 deles, em Lugansk e Donetsk. Proclamaram a República Independente de Lugansk e Donetsk. A reação do governo ucraniano foi mandar tropas para esmagar esta revolta. E foi aí que começou a Primeira Guerra da Ucrânia. Houve depois uma pausa nesta guerra, conseguida através dos chamados Acordos de Minsk. Os Acordos de Minsk surgem, o primeiro foi ainda em 2014 e o segundo em 2015. Porquê é que estes acordos surgiram? Porque as tropas ucranianas, no seu ataque às repúblicas independentes de Donetsk e Lugansk, sofreram
duas derrotas colossais. E não tiveram outro remédio senão aceder a um compromisso. Esse compromisso chamou-se Acordos de Minsk, número 1 e 2. O segundo é um desenvolvimento do primeiro, mais específico. Esses acordos foram mediados pela França e pela Alemanha do lado da Ucrânia, porque os ucranianos, tenho que dizer uma coisa, os ucranianos recusavam-se a falar diretamente com os representantes dessas duas repúblicas, não queriam falar com eles. Então teve que ser a Rússia, através do seu embaixador na Ucrânia, a representar essas repúblicas, que tinham lá os seus representantes durante as reuniões, onde foram elaborados estes acordos, tinham lá, mas não falavam por intermédio do embaixador russo, e por sua vez a Ucrânia falava por intermédio dos representantes da França e da Alemanha. Portanto, a senhora Merkel, na altura chanceler da Alemanha, e o senhor Hollande, na altura presidente da França, rubricaram estes acordos que garantiam que, mais uma vez, a tal lei que dava a paridade do uso da língua russa juntamente com a língua ucraniana nesses oblastes de maioria russa, tornava a entrar em vigor. A Ucrânia, por sua vez, comprometia-se a modificar a sua Constituição de maneira a garantir a essas regiões uma autonomia muito grande, semelhante àquela que a Madeira e os Açores têm em relação ao continente, com o seu próprio Parlamento regional, o seu próprio governo regional. Isso está tudo nos acordos de Minsk. Só que esses acordos nunca foram respeitados. E quem assinou os acordos por um lado da Rússia na altura foi o presidente atual, o Putin. As duas repúblicas foram pedindo insistentemente ao Putin: por favor, nós queremos entrar na Federação Russa, e eles foram sempre dizendo: não, meus amigos, vocês estão na Ucrânia, vão continuar na Ucrânia, têm agora os acordos de Minsk, e é no quadro da Ucrânia que vocês vão ganhar a vossa autonomia, e assim é que deve ser. Só que a guerra continuou. Imediatamente a seguir ao segundo acordo de Minsk, eu descrevo tudo o que se passou, sucintamente, tudo o que se passou entre 2014 e 2022. Houve 3 grandes operações militares da parte da Ucrânia para erradicar essas duas repúblicas, para os aniquilar completamente, que fracassaram todas elas. E finalmente, e é por isso que eu digo que não houve uma guerra, mas 2 guerras, e a segunda é a continuação da primeira, finalmente até chegarmos a janeiro de 2022, e aqui passa-se uma coisa muito interessante. O que é que aconteceu nesta altura para que Putin e a Rússia tenham mudado de ideias e tenham chegado à conclusão: não, os acordos de Minsk nunca serão respeitados, há 8 anos que estão a ser violados sucessivamente, nunca vão ser respeitados, e nós não temos outro remédio senão invadir a Ucrânia para defender aquelas duas repúblicas. O que é que se passou? Passou-se 2 coisas muito importantes que a nossa imprensa silencia totalmente. Em dezembro de 2021, a Rússia apresentou 2 propostas de acordo. Uma à OTAN, outra aos Estados Unidos, que basicamente diziam o seguinte: a OTAN avançou ao longo desde 1989, desde a queda do muro de Berlim, avançou através da Europa toda e chegou agora está praticamente colada à Rússia. Só lhe falta aderir à OTAN, ao NATO, se preferir. Eu prefiro dizer OTAN porque é português, não é? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. O NATO é o acrónimo inglês. Avançou, agora só falta a Geórgia, antiga República da União Soviética, e a Ucrânia a aderirem para ficarem, portanto, a OTAN fica completamente colada à Rússia. E nós não admitimos isso. Então fizemos esta proposta aos Estados Unidos: vocês recuam as tropas
da NATO recuam para a situação que existia em 1997, quando começou, foi o ano em que eles começaram a alargar a OTAN, recuam até à situação de 1997. As armas atómicas são retiradas da Europa onde elas existem, portanto, são os 5 países, não é? França, Itália, Turquia, Reino Unido e falta-me agora o quinto, França, Itália, Reino Unido, Alemanha e Turquia. Retiram as armas e nós também retiramos retiramos todas as armas atómicas que estejam apontadas para a Europa e fazemos aqui um acordo de princípios em que cada um de nós vai passar a sentir-se seguro em sua casa. Apresentaram esta proposta à OTAN e apresentaram esta proposta aos Estados Unidos em dezembro de 2021. Estas propostas não tiveram qualquer resposta da parte da OTAN e dos Estados Unidos, que recusaram liminarmente. Nem sequer se deram ao trabalho de dizer: ok, sim senhora, nós vamos lê-las, vamos ler, vamos apreciá-las e depois conversamos. Não, imediatamente foi recusado liminarmente. Este ponto é muito importante. O segundo ponto foi que, eu digo isto também no meu livro, não vos quero amassar demasiadamente com muitos pormenores, mas temos uma organização que é a Organização de Segurança e Cooperação Europeia, OSCE, que faz parte também de Portugal e muitos outros países, a Rússia, os Estados Unidos, etc., que monitorizava os acordos de Minsk desde 2014. E eles verificaram que no mês de fevereiro, subitamente, as explosões, o número de explosões, subiu em flecha, multiplicou-se por 40. Explosões, o que eram explosões? Explosões eram tiros atirados da parte da Ucrânia para essas duas repúblicas independentes. Aumentou exponencialmente. A Rússia tirou como conclusão, penso eu, bastante lógica, que os ucranianos estavam-se a preparar para invadir as duas repúblicas e acabar de vez com aquelas duas independências. Então, reuniram-se duas condições que levaram a Rússia a invadir a Ucrânia. Por um lado, esqueci-me de dizer uma coisa muito importante. Entretanto, o governo golpista saído de 2014 foi substituído por um primeiro-presidente, que foi o Poroshenko. Poroshenko era um presidente completamente alinhado com os Estados Unidos. Formou as suas tropas com a ajuda da OTAN e dos Estados Unidos para poder sufocar aquela revolta em Donetsk e Lugansk, lançando duas campanhas, as duas fracassaram. Entretanto, ele foi derrotado a segunda vez que concorreu pelo Zelensky, o atual presidente. Este atual presidente foi eleito numa plataforma um pouco ambígua, mas de qualquer modo ele dizia que estava interessado em fazer a paz no Donbass. Isso não aconteceu. Não só ele esqueceu rapidamente a sua promessa de fazer a paz, como inclusivamente lançou uma terceira ofensiva contra essas repúblicas. E entretanto, isso está também descrito no meu livro, houve dois documentos muito importantes que foram assinados entre a Ucrânia e os Estados Unidos, em que os Estados Unidos se prontificaram a dar-lhes todas as armas e todo o apoio necessário para fazer o quê? Para, se necessário, isto é as palavras de um senhor chamado Arestovich, que era conselheiro, na altura conselheiro do Zelensky, podermos entrar num conflito aberto com a Rússia, que eles julgavam que iam ganhar, porque ao mesmo tempo o Ocidente ia desencadear medidas de sanções económicas nunca vistas, como aliás aconteceu, que acabariam por sufocar economicamente a Rússia, levar a população da Rússia a revoltar-se contra o
o regime vigente na Rússia, contra o Putin, derrubarem o Putin e enfraquecerem e desmantelarem a Rússia, em última análise. Portanto, foi esta conjunção de fatores que levou a Rússia a invadir a Ucrânia. O objetivo, eu não vou entrar na parte militar porque eu não sou militar, não posso apreciar, eu tenho a minha própria opinião porque tenho ouvido militares muito competentes a analisarem este conflito, não só portugueses como franceses, americanos, suíços. Tenho a minha opinião daquilo que ouvi, que eles explicam, mas uma coisa parece certa: a ideia, quando eles invadiram, chegaram a cercar Kiev, era obrigar os Zelensky a negociar uma espécie de Minsk III. E isso aconteceu. Com a intermediação primeiro da Turquia e depois do Israel. Sabemos isso por confidências feitas pelo primeiro-ministro da altura de Israel, Naftali Bennett. Ele disse que estava tudo pronto. Fizemos um acordo que, aliás, era extremamente favorável à Ucrânia, porque o único ponto verdadeiramente em que eles cediam qualquer coisa, mas que era, em última análise, que lhes era favorável, era: sim, nós prometemos não entrar na OTAN e prometemos nunca prometemos continuar a ser neutros como fomos até agora e não temos aqui armas atómicas nenhumas, sobretudo apontadas para a Rússia, porque só podiam estar apontadas para a Rússia. Prometemos isso. A questão do Donbass ficava congelada, segundo as conversações posteriores. Isto era o que o acordo dizia. A Ucrânia compromete-se a não entrar na OTAN, a não instalar armas nucleares, a continuar a ser neutra. A questão do Donbass vai ser examinada de novo. Provavelmente vamos fazer novos referendos para saber se a população quer, de facto, continuar na Ucrânia, se quer aderir à Federação Russa, como eles desejam. E ficamos por aqui. Este acordo estava praticamente pronto. Podem ver no meu livro as fontes a que eu me servi. Mas nesta altura aconteceu uma coisa muito interessante. O Sr. Boris Johnson meteu-se no avião, foi a Kiev e disse aos Zelensky: olha, vocês podem assinar esse acordo, tudo bem, mas no momento em que assinar o acordo pode ter uma certeza: o Ocidente nunca mais lhe dá apoio, seja de que espécie for. Então você veja lá. E ele pura e simplesmente acabou por dizer: pronto, então se é assim. E o acordo desfez. A famosa recuo das tropas russas, não sei se lembram, em 2022, os russos recuam, estão a perder, foi feita como um gesto de boa vontade, para mostrar que, sim senhor, eles estavam dispostos a fazer um acordo com a Ucrânia que fosse satisfatório para ambas as partes. Não foi por estarem a ser derrotados ou nada disso. Mas isso foi interpretado no Ocidente como um sinal de fraqueza da Rússia. E foi vendido ao Zelensky como um sinal de fraqueza. Reparem, ele recuou, você pode ganhar se nós o apoiarmos com que nos chamam inteligência, isto é, com informações militares muito boa, muito de alta qualidade, um armamento do mais sofisticado. Nós estamos atrás de você e você pode ganhar esta guerra, porque nós vamos fazer sanções. Eu, na altura que escrevi o livro, já estavam em 12 mil e tal sanções económicas. 12 mil e tal. Agora estão mais, já chegaram a escutar. Há um sítio americano, um professor da Universidade de Harvard, que tem um blog onde ele vai atualizando as sanções todos os dias, são mais sanções. E eles a Rússia vai ficar sufocada, o povo russo vai se revoltar, o Putin vai ser destruído e você vai sair daqui vitorioso. E o Zelensky, a partir daí, não só desfez aquele embrião de acordo que tinha sido feito, como entrou a sério na guerra que se prolongou até os nossos dias. Portanto, agora fazendo uma pequena recapitulação, não houve uma guerra da Ucrânia, houve duas guerras da Ucrânia, a segunda sendo o prolongamento da primeira num teatro de operações mais alargado. Evidentemente,
Os objetivos da Rússia, entretanto, modificaram-se, que não podiam deixar de ser. Quer dizer, eles a partir do momento em que o acordo de março de 2022 caiu, eles decidiram, bom, a única maneira de fazer isto é, pura e simplesmente, anexar. Não se tratava propriamente de uma anexação, visto que essas repúblicas, desde o início da sua independência, as duas, tinham pedido para entrar na Federação Russa. Mas pronto, agora vamos fazer-lhes mesmo à vontade, vamos incorporá-las na Federação Russa e vamos nas outras que estão ao lado, vamos anexar, vamos também tomar conta dessas repúblicas e anexá-las e fazer aqui uma espécie de nova Rússia, aqui nesta região da Ucrânia, que nos proteja e tentar destruir o potencial militar ucraniano. E, digamos, desde março de 2022 até agora, portanto, houve duas fases na guerra, uma até março, até este embrião de acordo, e a outra até agora. E desde essa altura até agora, a guerra tem sido essa. Quer dizer, e não terá conclusão lógica, senão com a cedência da Ucrânia a todas as exigências dos russos. Porque agora nenhum dos adversários, a Rússia, não vai recuar, não vai tornar a voltar a um novo acordo de Minsk. Está completamente fora de hipótese, porque o Putin convenceu-se, não, ao fim deste tempo todo, ao fim de 8 anos, eles nunca respeitaram, nunca vão respeitar. E a história deu-lhe razão, porque, e vou terminar a minha intervenção inicial aqui, e deixando que vocês, se quiserem, levantarem alguma questão que vos ocorra. E a história deu-lhe razão. Porquê? Porque, entretanto, tivemos esta coisa, eu acho isto absolutamente extraordinário. A chanceler Merkel, entretanto, saiu do poder e deu 2 entrevistas a órgãos de imprensa alemães, que eu cito no meu livro, em os dias em que isso foi feito e a que órgãos foi feito, em que ela disse, sim, nós nunca quisemos cumprir os acordos de Minsk. Os acordos de Minsk destinavam-se exclusivamente a permitir ao Poroshenko, na altura era o presidente, ganhar tempo para reconstruir um exército poderoso ucraniano que pudesse, a um dado momento, ir a essas repúblicas e acabar com aquela revolta e incorporá-las outra vez na Ucrânia. Esta senhora, eu não sei, quer dizer, eu vi um político, agora não me lembro o nome dele, um político alemão num debate, dizer, ela fez isso porque agora toda a gente caiu-lhe em cima, a dizer que ela era aliada do Putin, durante anos e anos andou ali numa excelente relação com o Putin para ter o gás barato para a Alemanha, para a economia alemã, que vivia em grande parte o seu vigor e a sua vitalidade, em grande parte, devia-se exatamente a ter esse gás barato que vinha da Rússia. E ela agora, digamos, para se desculpar, vem com esta desculpa. Havia um político alemão denominado, agora não me lembro o nome, tentar desculpá-la, dizendo, pois ela está a dizer isso agora que toda a gente caiu em cima. E ela agora então diz uma coisa que não é o que ela verdadeiramente sentia quando foi. Mas o que é certo é que ela disse isto. E não disse a um órgão da imprensa, disse a 2. E não disse num dia, disse as 2 entrevistas que ela deu são separadas por 2 meses. Uma foi no fim de 2022 e outra já foi no ano de 23. Nas duas, há 2 órgãos de imprensa diferentes, ela diz a mesma coisa. Nós nunca tencionámos respeitar o acordo de Minsk, queríamos apenas dar tempo ao Poroshenko organizar-se para acabar com aquela revolta. Bom, se isto não bastasse, veio o presidente Hollande, o outro signatário dos acordos de Minsk, dizer a mesma coisa. A 2 órgãos também de imprensa diferentes, um deles ucraniano. Também cito no meu livro, está descrito no meu livro. Mais ainda, há 2 cómicos russos, digamos, não sei se seriam o equivalente ao nosso Ricardo Araújo Pereira, que é o vovó, o Lexus e o vovó, que se especializaram a fazer partidas. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso, mas já fizeram essas partidas a imensa gente. Já fizeram
me estou a lembrar o nome da senhora, a senhora chefe do FMI, não é do FMI, não é do banco. Christine Lagarde. A Christine Lagarde, fizeram ao presidente da Polónia, fizeram ao Obama, uma série de pessoas. Eles telefonam, apresentam-se sob uma falsa identidade. Neste caso, telefonaram ao Hollande como se fosse o Poroshenko. Poroshenko, daqui ao Holanda, daqui ao Poroshenko, está-te a falar. Sim, não. E conseguiram fazer uma entrevista ao Hollande, que está na internet. Podem ver. A referência está no meu livro, se quiserem ouvi-la. Em que ele diz, eles perguntam, então, mas os acordos de Londres para que é que foi? A chanceler Merkel diz que foi só para ganhar tempo e tal. E de facto foi isso, não é? Foi o que nós combinámos. E o Hollande diz, está na internet a dizer, isto é filmado, isto é filmado. Através do computador. Sim, pois, foi o que nós combinámos na altura, para tu poderes ganhar tempo, tu poderes rearmar e poderes estar a cabo da coisa. E conseguimos, sim, de uma certa maneira conseguimos, conseguimos, durante 8 anos, demos-te tempo para tu te rearmar, etc. Quer dizer, o próprio Hollande e a própria Lagarde deram todos os argumentos possíveis ao Putin para justificar a sua invasão da Ucrânia, para defender os seus compatriotas, vamos chamar assim, digamos, os falantes de russo, que se sentem russos dessas regiões. Deram-lhes todas as munições para isso. E a OTAN e os Estados Unidos, ao recusarem aquelas duas propostas de acordo, que eu cito, traduzi para português, e cito as partes mais importantes no livro. Podem ler no livro o que é que dizia exatamente estas propostas. E foi assim que nós entramos numa guerra completamente mortífera. As baixas da parte da Ucrânia são enormes, ao contrário do que estão sempre a dizer que a Rússia está... Há um jornal independente da oposição russa chamado Medusa, que se deu ao trabalho de ir a todos os obituários que saem na Rússia de soldados mortos, contabilizar, é a melhor contabilização das baixas russas. E eles chegaram à conclusão, são oponentes do Putin, atenção, nem sequer estão agora na Rússia porque ele proibiu-los, eles agora existem na Suíça, mas têm os seus correspondentes na Rússia que fazem esse trabalho, não é? Eles fizeram uma compilação de todos os obituários, chegaram a 35 mil baixas, no caso da Rússia. E há, por sua vez, contabilidades feitas por várias entidades. Uma delas tivemos acesso involuntariamente, foi a senhora von Leiden, aqui há uns meses atrás, que se chegou a dizer que pois, os ucranianos já tiveram 100 mil mortes de baixa, e depois, claro, logo a seguir disseram, o que é que você foi dizer? Imediatamente ela recuou, tirou essa intervenção da internet, já tinha dito. Mas estima-se que essas baixas do lado da Ucrânia já estejam em 400 mil. Como é que isso se consegue fazer? Através de satélite, o número de campas, fotografando de cá para baixo, o número de campas que aumenta todos os dias nos cemitérios. Portanto, as baixas na parte da Ucrânia são tremendas. As deserções, isto era o jornal Observador que dizia isto há poucas semanas, as deserções nos últimos tempos foram já mais de 21 mil desertores. A capacidade de recrutamento da Ucrânia chegou praticamente ao fim. Agora já são homens de 45 e 48 anos que são recrutados. Também muitas mulheres. Portanto, eles estão completamente esgotados do ponto de vista militar. Do ponto de vista económico, bom, é o que nós sabemos, não é? É um país que vive exclusivamente da ajuda estrangeira. Os americanos, a União Europeia, tudo. Os salários, as pensões são pagas com dinheiro que vem da União Europeia e dos Estados Unidos. Portanto, este presidente, o Zelensky, conseguiu entrar numa guerra que destruiu praticamente o seu país. Saíram do país mais de 20 milhões de pessoas, que provavelmente muitas delas não regressarão. O país está em ruínas.
E a guerra continua porque o Sr. Zelensky assinou um decreto em que proíbe conversações com a Rússia. Quer dizer, proíbe-se a si próprio, porque ele é o presidente, fez um decreto em que ele se proíbe a si próprio entrar em conversações com a Rússia. Mas vai ser obrigado a fazê-lo mais dia, menos dia, porque não vai ter possibilidade de continuar esta guerra. E termino esta intervenção dizendo porque é que eu escrevi este livro. Muitas vezes põe-me esta pergunta. Porque eu estava ao corrente da guerra, aquela tal guerra que começou em 1914, a Primeira Guerra Mundial, em 2014, e que a nossa imprensa silenciou. Eu estava ao corrente dessa guerra. E achava estranho que ninguém dissesse que um dos motivos do Putin para invadir a Ucrânia foi em socorro dessas 2 repúblicas que andavam há 8 anos a pedir, por favor, nós queremos aderir à Federação Russa. Acolha-nos E ninguém dizia isto. E ninguém falava desta guerra. Era uma guerra completamente omitida. Isto fez muita confusão. E foi aí que eu comecei, para meu próprio esclarecimento, a investigar as causas contribuintes desta guerra, o seu desenrolar. Escrevi nessa altura num blog que eu tenho desde 2014, chamado Tertúlia Orwelliana, 12 artigos, e depois um familiar próximo e uma amiga próxima que não se conhecem, independentemente, disseram: olha, porquê que tu não fazes um livro? Eu pensei, bom, sim, porque o blog é lido por um número muito restrito de pessoas, um livro atingiria um público mais vasto, e foi aí que então decidi fazer um livro que resumisse, que sintetizasse tudo aquilo que eu já tinha escrito no blog e que integrasse os elementos que entretanto, novos elementos que entretanto tinham surgido. E foi assim que nasceu este livro. Não foi com qualquer intuito comercial. Eu inclusive propus à editora abdicar completamente dos meus direitos de autor para eles baixarem o preço da capa do livro, para ser um livro barato, acessível a qualquer pessoa. Porque eu não escrevi este livro para ganhar dinheiro. Não preciso de dinheiro para nada. Escrevi este livro simplesmente para tentar esclarecer os meus concidadãos, dizer-lhes as conclusões a que eu próprio tinha chegado, partilhar com eles essas conclusões. E foi essa também a razão que me trouxe aqui um amável convite do Dr. Rui Vaz Pinto, por intermédio desse velho amigo de infância, o Dr. José Aranda da Silva, ex-presidente do Infarmed e ex-bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, amigo de há muitos anos aqui do Dr. Rui Vaz Pinto. Foi ele que me sugeriu: olha, porque é que não vais também apresentar o livro à cooperativa Unicep no Porto? E eu disse: senhora, eu escrevi o livro para o livro ser divulgado. Sim, senhora, eu vou a todo sítio em que me seja possível, e amanhã vou a Vila Real ser entrevistado pela Rádio Universidade. Também me fez um convite para ir lá. Pronto, ok. A minha irmã mora lá. Junto o útil ao agradável. Mas de facto eu gostaria que este livro não custasse o que custa. O preço de venda dele na FNAC e na Bertrand, o preço de capa, foi a 18 euros. Eu, quando soube que era 18 euros, disse a dizer: pelo amor de Deus, 18 euros, então não se consegue. Não consigo. Então pronto, eu abdico dos direitos de autor e baixem. Não, isto não pode ser. Pronto, ok, tudo bem. Espero que leiam o livro. Espero que gostem, e se tiverem alguma pergunta a que eu possa responder, estou à vossa disposição.